Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os principais destaques desta semana. Despesas com viagens na Prefeitura Municipal de Taboão da Serra ultrapassam 2 milhões de reais. Governo Aprígio diz que entrega remédio a adolescente com deficiência para período de 1 ano, mas cai em contradição. Em segunda leva, mais de 80 LNs foram exonerados, maioria são de cargos ilegais. Gestão Aprígio é uma negação para a luta antirracista, diz ativista da Carta do Conegro. Após 10 anos, a Praça Nicola Vivilecchio fica sem Natal iluminado. Destruição do ginásio Zé do Feijão ocorreu por negligência do governo Aprígio. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos então para os principais destaques desta semana. Despesas com viagens na Prefeitura Municipal de Taboão da Serra ultrapassam 2 milhões de reais. Nós vamos dar então a Adilson Oliveira um pequeno raio-x para você ter um pouco da ideia de como está a situação financeira e versus os gastos milionários, inclusive com despesas de viagens. O valor previsto no orçamento era 1.318 bilhões. Olha, o valor arrecadado foi 899.285.000. As despesas fixadas até o final, 1.309.010.000 e só foram pagos 755.719.000. Isso representa, olha só, do valor que foi arrecadado do valor previsto, somente 68%. E das despesas também, isso representa que você só pagou 57,73%. Daí o rombo milionário que a gente vem apresentando aqui. Mas o que chama a atenção até agora, Adilson Oliveira, é a Aprígio Tour, que as despesas com viagens exatamente, até hoje, o dia de nossa gravação, o valor é de R$ 2.171.199,69. Adilson Oliveira, esse valor é de 2024, não é do governo inteiro. Para você ter uma ideia como o governo Aprígio passeia e viaja mais na maionese do que outra coisa, né? É o valor que a gente consultou em outras prefeituras, e olha, não chega nem 10%, outros não gastaram nem 10% desse valor. É um absurdo mediante o que a gente vem colocando aqui, não é? A gente vem mostrando e para você, e só com despesas de viagens, a Aprígio Tour, mais de 2 milhões de reais, Adilson Oliveira. Dinheiro para a Aprígio Tour tem. Agora, para comprar medicamentos, por exemplo, para uma criança, para um adolescente de 14 anos que sofre de epilepsia, tem que controlar os problemas de saúde, as convulsões que ela tem, não tem dinheiro, né? Nega o medicamento. E essas viagens, meu Deus do céu, para onde são? Quem vai nessas viagens? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que o nosso espectador, morador de Taboão da Serra, tem também uma curiosidade, porque o que acontece de benefício para a população com esse gasto em viagens? O engraçado é o seguinte, que você dá 8 mil, por exemplo, de adiantamento, e não volta, viu? Ninguém devolve nada, viu? Não teve R$1 devolvido, todos os dados são do portal de transparência. Então a pessoa vai, gasta ali em cima e não devolve R$1, que é impossível isso de acontecer. Mais de 2 milhões de reais somente em 2024, não é no governo Aprígio.
Tá? Mediante tudo isso que a gente vem colocando. Por volta de 2 milhões todos esses anos, né, Márcio? Por É, volta, né? pouco dentro desse parâmetro. Se não chegou a 2 milhões, está bem perto. Né? Então, se você somar em 4 anos, né? 8 milhões de reais jogados dentro de umas despesas que até hoje ninguém entendeu. Eu não entendi. Então, se alguém puder me explicar, que me explique, porque eu não entendi. Eu volto a perguntar. Para onde esse dinheiro? Fala assim, tem essa rubrica aí de viagens, mas que viagens? Eu duvido que tenha até viagens, viu, Márcio? Não tem, não. Viagens para onde? Então é uma coisa que merece uma investigação a fundo, em particular, quem é o que está assinando essas despesas aí, né? Provavelmente é o secretário de administração, Wagner Stein Jr., né, que é o grande responsável, né, por tudo de ruim em relação a gastos exorbitantes nessa administração, né? Então, assim, a gente sabe que até essa administração não paga nem fornecedor de remédio. Não seria mais lógico, responsável, gastar, né, onde deve ser gasto, ou seja, comprar medicamentos para a população, de que essas viagens aí que a gente nunca sabe para onde são, quem vai, né, prestação de conta só para inglês ver. Eles não devolvem. Né? Pois é, né? É tudo casadinho, né? Tudo casadinho. Já o valor que... 3 mil adiantamento lá, gastou 3 mil, não retorna R$1. Então, né? Então eu espero que ainda haja uma investigação a fundo, né, desses gastos aí, supérfluos no mínimo, né? Suspeitos no mínimo, né, para que o dinheiro saia de onde não deveria ter ido, né, e volte para os cofres municipais, seja gasto com responsabilidade e em benefício da população. É o que a gente espera, né, porque isso não pode continuar. Muito bem, próximo destaque com Adilson Oliveira. Destruição do ginásio Zé do Feijão ocorreu por negligência do governo Aprígio. O Roda de Fogo trouxe na semana passada, o Márcio Cancian trouxe imagens do estado do ginásio ali na região do Pirajussara, ginásio Zé do Feijão, após a tempestade no dia 11 de outubro. Nós já estamos, né, na metade do mês de novembro, né, mais da metade, né? Está terminando o mês. Então já passou mais de um mês, né? E depois daquela tempestade, o ginásio ficou em situação deplorável. O Márcio mostrou aqui, mas é bom a gente olhar de novo a judiação que fizeram com esse equipamento público, único com medidas oficiais para receber, né, partidas de todos os esportes, partidas profissionais, né? Mas vamos ver aí a judiação que este governo deixa este equipamento.
Muito bem. E, assim, eu quero chamar atenção para o final das imagens aí, que você acabou de ver aí. Árvores caídas sobre o teto do ginásio e pedaço de galho para tudo que é lado ali na parte de trás, na lateral, no fundo, né? E, embora tenha acontecido essa tempestade no dia 11 de outubro, eu repito, parte da destruição, parte dos estragos, se deve a essas árvores que estavam aí e caíram em cima do teto do ginásio, né? E eu procurei o Carlos Webb, que é o subsecretário responsável pela Defesa Civil, responsável pelas podas de árvore. Eu perguntei para ele se não era o caso, viu, Márcio, de ter feito a poda das árvores, né? Para evitar um dano maior ao equipamento, até como medida preventiva, sem esperar que acontecesse aquele vendaval, né? Aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, estamos sem cortador. Aí eu perguntei... Só de despesa, deixa eu fazer um parênteses. Por favor. Só de despesas. Então... Do resto. E aí, desde quando? Aí eu perguntei, desde quando está sem cortador? Né? Aí ele respondeu, abre aspas, nós cortamos lá o que deu para cortar, onde o meu pessoal alcançou, onde o meu pessoal conseguiu subir. Fizemos a limpeza do que precisava fazer. Agora eu preciso terceirizar o restante do trabalho que o nosso pessoal não consegue fazer. Fecha aspas. Aí eu perguntei, né, quando foi esse trabalho que ele disse que foi feito lá, e aí não teve resposta mais, viu, Márcio? Agora, a gente já não precisa nem ser adivinho, né, que esse trabalho aí que foi feito foi depois de 11 de outubro, depois da tempestade, né? Até porque ele fala em limpeza, que limpeza? Os galhos estão tudo lá, caídos lá no espaço, na área interna, na área externa do ginásio. Que limpeza é essa? Outra limpeza para inglês ver, né? Mas é complicado essa gestão, né? Agora, qual que é a novidade de tudo isso? Já que a gente já mostrou esse caso. É o seguinte, a novidade. Esse estrago, essa destruição já era anunciada. Sabe por quê? Porque tinha uma ordem de corte, de poda de árvore, para estas árvores aí, do ginásio Zé de Feijão. O Roda de Fogo obteve um documento, né, sobre essa questão da poda de árvore. Você está vendo aí, no dia... Bom, vamos começar pela autorização corte número 74/2022. Né? Foi feita uma solicitação de corte para 2 árvores. Aí, na área externa, né, entre aspas, no quintal do ginásio Zé do Feijão. E teve autorização do meio ambiente. Tem a assinatura aí do biólogo responsável. E o pedido é o seguinte: supressão de 2 árvores isoladas nativas, uma tipuana e um manjico, conforme solicitado na CI, o comunicado interno da CEMEL, que é a Secretaria de Esportes e Lazer, número 224/2022, em área pública, dentro do imóvel, ginásio Zé do Feijão. Tinha uma ordem de poda e não foi feita. A poda não foi feita. Você está vendo um segundo documento aí? Então, a data de expedição, dia 25 de abril de 2022. 2022 ficou aguardando a poda de árvore e não fizeram. Olha só o Marcos Cancenha. Pois é. Olha o absurdo, né? Então foi pedida a poda de árvore, dessas 2 árvores, aí na área do ginásio, no dia 25 de abril de 2022. A tempestade foi 11 de outubro de 2024, mais de 2 anos, Márcio Cancinha. Assim fica difícil. Assim fica difícil. Não tem jeito, não. Não tem como. Olha aí. Ainda você vai ver mais estrago ainda aí. Na Roda de Fogo. Tem mais estrago deixado ainda. Que gestão horrível. Eles não fazem nem o básico. E aí, né?
acontece o que aconteceu com o ginásio Zé de Feijão, já totalmente em estado lastimável. Mas vai demorar mais uns 6 meses, pelo menos 6 meses. No mínimo 6 meses para recuperar o ginásio. Se tiver dinheiro. A quadra, que é de madeira, essa situação aí, poça d'água aí. Colocar um plástico aí para esconder. Plástico, mas já foi inteira infiltração. Pelo amor de Deus. Eu estou dando 6 meses, mas eu estou sendo... Então, se tivessem feito a poda, teriam pelo menos minimizado os estragos, né, Márcio Canciano? Com certeza. Mas nem o mínimo eles fazem. Tem mais estrago, viu, Adilson? Depois tem mais estrago. Márcio Canciano. Vamos lá. Nessa segunda leva, mais de 80 LNs foram exonerados. Maioria era de cargos ilegais, né? No Diário Oficial, na edição 12.229, de 13/11/2024, está lá o relatório total desses cargos, né? A outra, abre aspas, leva do LNs foi de 132 LNs exonerados, somando tudo aí dá 220 que já foram embora. Ainda restam cerca de mais ou menos, né? Não sei como é que vai estar, mais uns 300, né? LNs aí, mais ou menos 300 LNs que estão sendo, segundo o que a gente está acompanhando, dispensados em doses homeopáticas, tá? E semana que vem, Adilson Oliveira provavelmente vem aí mais de 80 a 100 cargos exonerados, pais de famílias perdendo seus empregos, mas não vai ficar fora não, o prefeito Aprígio não vai ficar fora de uma punição, né? Ele está demitindo agora, mas nem por isso ele vai ficar fora de uma punição, Adilson. Ele vai responder até a última demissão, porque ele é um fora da lei, não cumpriu a lei. Até o último vai ter que fazer um cálculo, né? Vai ter que fazer um cálculo muito bem feito, mas o prefeito Aprígio vai ter que arcar com essa consequência. Ele e o secretário estrategista, né? O seu genro, Wagner Sen Júnior, são os dois responsáveis. Aí, Adilson Oliveira, 220 já foram, Adilson. 220? Um choque, né? Sem 220, que continue essa administração levando um choque de realidade, né? Porque eu também espero que o senhor Aprígio, né, faça o ressarcimento aos cofres municipais por manter esses livre nomeados em cargos ilegais na prefeitura todo esse tempo. A gente sempre lembra que ele tinha até 14 de julho para mandar embora, né? Já tinha ganho um prazo de 4 meses. Havia pedido um prazo de 4 meses. E nem ele respeita, né, o pedido, ele debocha da justiça, na verdade, né? Debocha, leva a justiça na conversa, demora todo esse tempo, e agora porque perdeu a eleição, só depois que levou uma surra nas urnas, que resolveu começar a mandar embora esses cargos, 8 tipos de cargos ilegais que deveriam, né, ter funcionários de carreira, funcionários concursados. E qual que é o prejuízo agora? Estão sendo mandados embora, ficaram sem o emprego, né, Márcio? Mas o mais prejudicado é a população, né, porque agora não tem funcionário para repor essas vagas, né, que agora deixaram de ser ocupadas por esses cabides de emprego. Agora, 220, ainda faltam, por volta de 300, né? Tem muito parasita ainda neste governo, viu? Aliás, eu diria até que os piores ainda continuam na folha, né? Saíram esses 220, mas tinha muitos aí que até trabalhavam, viu? Não, né? Com certeza. Agora, entre os 300 que ainda restam, que são ainda na folha, tem muitos parasitas que não deveriam ter ficado um dia sequer na folha da prefeitura. Pois é, nem era para passar por esse... Eu estou imaginando, eu vou fazer eu estou imaginando se o Aprígio ser reeleito. Eu estou fazendo imaginando aqui. Uma hipótese, né? Uma hipótese. Esse pessoal ia se mandar embora de qualquer jeito.
Eles iam para a rua, carregaram bandeira, fizeram campanha, vocês iam de qualquer jeito. Eles iam ser demitidos de qualquer jeito. Tamanha incompetência dessa administração. Porque lá atrás, se eles soubessem fazer os cargos legais, vocês estão sendo demitidos porque são cargos ilegais. Né? Se tivesse feito um plano de carreira com os funcionários, com cargos legais, não estaria nem passando por isso. Tá? Só que o Aprígio, fora da lei, vai responder por isso. E Adilson Oliveira, vários pais de famílias aí, muita gente fala se nós somos contra, né? Contra nós queremos desemprego. Não, não, claro que não. Para uns eu sou a favor, viu, Marcos? Para uns aí que não fazem nada. Então. Mas sabe o que é nada? Só quem paga somos nós, né? Quem paga somos nós. Entendeu? Porque o responsável é o Aprígio. Entendeu? Quem aceita essa situação de receber o seu salário, que não é pouco, né? Todo fim do mês sem fazer nada, para isso daí eu também não dou moleza, não. Não dou moleza, não. Mas o responsável é o Aprígio. Espero que a justiça segure uma parte do dinheiro dele, né? Para ele ressarcir os cofres municipais. Mais ou menos, são cerca de 15 milhões, viu? Mais ou menos ali, não é pouco dinheiro, não. Próximo de saco, Adilson Oliveira. Gestão Aprígio é uma negação para a luta antirracista, diz ativista da Carta do Conegro. Estamos na Semana da Consciência Negra, não é? E a gente quer avaliar o governo Aprígio em relação à questão dos direitos dos cidadãos negros. Queremos fazer uma avaliação. Aliás, em 2020, quando o Aprígio era candidato e acabou se elegendo, ele foi o único candidato que se recusou a assinar uma carta compromisso que foi apresentada pelo Conegro, né, o coletivo de negros e negras de Taboão da Serra, com compromissos para o Aprígio, caso viesse a se eleger, aplicar no governo. Né? E o que aconteceu? O Aprígio não quis, se recusou a assinar. Né? Dos compromissos, uma das reivindicações, era que o governo, ao nomear os comissionados, né, também contemplasse as pessoas negras. Né? Também criar uma secretaria do negro e por aí vai. O Aprígio não teve conversa, disse que não ia assinar. E então a gente vai relembrar este momento que foi bastante controverso, foi uma polêmica danada na época. Eu lembro que nós estamos nos referindo a 2020, que o Aprígio disse que, porque o ativista, o Jerusael, o Geru Ribeiro, depois que o Aprígio se recusou a assinar, o Geru falou, é o único candidato que não assinou. Aí o Aprígio perdeu a linha, viu? Perdeu a linha e disse que estava assinando, quando na verdade ele só estava dando um visto de que estava recebendo o documento e não se comprometendo com as reivindicações. E aí disse que se fosse na pressão, aí que o Conegro não ia ser atendido mesmo, e jogou o microfone na mesa. Olha só aí, olha o destempero, hein? Já naquela época, hein? Depois muita coisa aconteceu, né? Mas vamos relembrar este momento deste episódio. E vamos continuar a conversa com vocês. Vamos conversando, não vamos abandonar ninguém. Se é lei, nós vamos cumprir a lei. Pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigado. Bom, só falar aqui para o nosso pessoal, aqui, né? Nós temos um outro compromisso lá, né? O primeiro candidato que não assina, né? E que nós vamos continuar a nossa luta, né? E não vamos nos mobilizar por conta disso, né? Obrigado, tá? Você está vendo, nós estamos assinando, estamos recebendo para devolver para vocês. Então não venha com esse papo de orgulho, não venha fazer pressão, que na pressão você não leva nada dele. Vai.
Olha, gente, eu acho que a questão nós estamos começando recebendo agora. Tá aí. Bom, o fato é que o Aprígio não assinou a carta. Mas mesmo assim, mesmo não tendo assinado, eu perguntei ao Jerusael, aquele que, digamos assim, questionou o Aprígio, se o Aprígio aplicou os compromissos, mesmo sem ter assinado. Ele falou que ia cumprir se tivesse na lei, né? Eu perguntei para o Jerusael, ele se manifestou. A manifestação do Jeru, fazendo avaliação sobre se o Aprígio tinha cumprido os compromissos daquela carta, é o seguinte: não votei nele no primeiro turno, nem no segundo turno. Esse governo não atendeu às necessidades do nosso povo preto e nem da população em geral. Não me representa. Fecha aspas. Essa, então, é a manifestação do Jeru, né, em relação aos compromissos feitos em 2020, Márcio. Então, essa é a avaliação do movimento em relação ao governo Aprígio. Corretíssimo. Ele não conversou com os negros, com a sociedade, com os brancos, com os pardos. Se tivesse índio aqui também não falariam. Não conversou com ninguém. Fez uma administração, uma gestão horrível, sem dialogar com ninguém. E ele tem razão. Está corretíssimo. O governo Aprígio não dialogou, acho que nem com eles mesmo. Nem com eles mesmo, né? Nem com eles mesmo. Também um prefeito só ficava no gabinete, né? Só saiu agora, só saiu um pouquinho do gabinete, né, ao longo, no segundo semestre, né, deste ano, por conta até das eleições, né? Viu que o governo estava indo já estava de mal a pior. Estava de ladeira abaixo já. Né? Então, como a gente viu, né, por conta da negação do governo Aprígio, a luta continua. A luta é grande, viu, Márcio? É muito grande. E só para deixar nossa homenagem à população negra de Taboão da Serra, os moradores, né, nós vamos reforçar, ou melhor, vamos chamar a atenção que o projeto Resistência Cultural dos educadores, como a professora Viviane Pereira, realizou no último dia 8, na escola Maria Catarina Comino, um evento, recebeu 2 ícones da luta antirracista, a Regina dos Santos e o Milton Barbosa, do MNU, Movimento Negro Unificado. Vamos ver só uma pequena fala da Regina sobre a importância da luta contra o preconceito racial. Veja. Eu quero agradecer demais a todos, todas. Eu quero agradecer demais por ter um dos meus maiores devaneios. Eu pensei um dia chegar na escola e ver isso. Eu nem, porque não é a sala da vida, não é a escola, é o projeto. Eu quero que o combate ao racismo na educação seja parte do seu projeto da vida, Regina, e que seja um projeto do Ministério da Educação, que seja um projeto do país, que seja um projeto de todos nós. Muito obrigada. Tá aí, então, a Regina fazendo essa fala. Ela diz que o combate ao racismo que seja um projeto do país, de todos nós. Muito bem. É o recado, Márcio Canciano. Muito bem, eu rapidinho aqui, a Câmara Municipal também vai entregar o prêmio Zumbi dos Palmares, dia 27 agora de novembro, para 26 homenageados. Na quarta-feira da próxima semana. Quarta-feira, dia 27, a partir das 19 horas, prêmio Zumbi dos Palmares. Próximo destaque com Márcio Canciano. Vamos lá. Após 10 anos, a Praça Nicola Vivilecchio fica sem o Natal iluminado. O Roda de Fogo esteve lá. Muita gente vê porque está expostos. As obras paradas estão expostas. Mas o Roda de Fogo esteve lá e nós fizemos algumas imagens
ali para você saber como está mais de perto a Praça Nicola Vivilecchio. Veja. Nós estamos aqui na Praça Nicola Vivilecchio para mostrar para vocês a situação da praça que se encontra. Veja você o abandono que está aqui a Praça Nicola Vivilecchio. Para você ter uma ideia, o período da obra iniciou-se em 6 de maio de 2024, o prazo 180 dias, o investimento total R$1.694.440,39. Aqui você está vendo a situação que a praça se encontra. Foram feitos algumas obras, como você está vendo, essa muretinha, os bancos foram trocados e agora a situação da fonte que se encontra aqui em condições precárias e inacabadas. Você está vendo aqui também os alambrados que foram cercados, até agora a obra parada. Você está vendo ninguém aqui na praça. O valor é quase R$1.800.000, alguns aí, esse aqui é para bicicletas, né? Você está vendo aqui toda murada, e o que foi feito foram esses murinhos, e mais nada. Você está vendo aí aqui a praça central, foram feitos aqui lixo para todo lado, garrafas jogadas, a situação da fonte. Essa é a real situação do que o governo Aprígio está deixando a Praça Nicola Vivilecchio. Então, após 10 anos, não teremos o Natal iluminado em Taboão da Serra. Aqui você está vendo também ao outro lado da praça. Hoje é 19 de novembro de 2024, ninguém trabalhando, tudo parado aqui, a obra na Praça Nicola Vivilecchio. Aqui você está vendo a placa Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, Administração Aridal. Foi criada em 1969, na Praça 31 de Março, inaugurada, aliás, em 12 de 11 de 1972. E você está vendo aí a situação que ela se encontra, com obras totalmente inacabadas. E é assim que o governo Aprígio vai entregar esse equipamento aqui, a Praça Central, nessa situação. Muito bem, Adilson Oliveira, você viu aí aproximadamente R$1.700.000 de gasto, e a obra seria a partir de maio de 2024, totalmente abandonado. A gente já mostrou a arena, ginásio Zé do Feijão e a praça, a situação que ela se encontra. Há 10 anos a praça iluminada, o Natal iluminado, como cada prefeito o descrevia, ela atraía muita gente durante um período aproximadamente 30, 40 dias. Era muita gente, levavam suas famílias, moradores e turistas. Turistas de outras cidades. Eram assim, foram anos de não tem nada a cidade, né? Pelo menos sexta, sábado, domingo era um turismo, vamos dizer assim. Tinha mundinho. A cidade virou um chamariz. Virou um chamariz. Atrativo. Muito bacana, e por incompetência, por má gestão do governo Aprígio, não teremos o Natal iluminado. Adilson Oliveira, e veja você viu como é que está a situação da praça, tudo parado, e infelizmente o Natal no centro ali na praça vai ser mais triste por culpa do senhor Aprígio Adilson Oliveira. Até isso eles conseguiram, hein? Até isso. O último que ia sair que apague a luz, viu, Márcio Cassiano? Olha só, o Natal iluminado, até isso eles conseguiram, até isso o governo Aprígio conseguiu acabar, né? Olha, que fim de governo
deprimente, melancólico, né? Não consegue fazer a gestão de uma obra. Começou lá atrás, não é? Em maio, olha, no mês 5, mês 12, mês 11, 6 meses não conseguiu, né, tocar essa obra. A gente até chamou atenção. Lá atrás você trouxe essa pauta, né, em relação ao valor, que era um valor até, né, que a gente até, de certa forma, brincou aqui, né? A gente brinca para rir para não chorar, né? Rir para não chorar. Né? A gente até brincou aqui. Será que, né, o piso dessa praça vai ser encarpetado? Vai ter umas poltronas reclináveis lá? Com ar-condicionado. Pô, né? Mas, né, nem o mínimo, nem para deixar a praça com alguma reforma, né, a ponto de fazer com que tivéssemos o Natal iluminado, eles foram capazes de fazer, né? Então, é uma gestão muito ruim, é uma incapacidade administrativa a toda prova. Eles não sabem, eles não começam uma obra para terminar. Aí você vai lembrar o Novo Ser, o serviço de reabilitação, que até hoje também... Você vai ficar aqui até amanhã cedo. Pois é, também não foi entregue, a reforma também não terminou, né? O governo está acabando, falta pouco mais de um mês, né? Olha aí, então a gente fica muito triste, viu, Márcio? Muito triste com tudo isso. E a semana que vem você vai ver a situação do ginásio Ayrton Senna, tá? Com obras paradas, que aquelas nós chamamos a atenção de R$300 mil naquele campinho de areia, e você vai ver na semana que vem, o Roda de Fogo vai trazer para você. Agora, olha, é um crime deixar a praça um cartão postal da cidade. É um crime. Júnior, eu sou criminoso, no sentido... dentro desse sentido que a gente quer colocar um administrador criminoso para deixar a cidade nessa situação. Se o senhor tivesse bens, eles deviam ser sequestrados para devolver os cofres públicos para que nós recuperássemos esses equipamentos. Nós vamos começar 2025, Adilson, sem ginásio Zé do Feijão, sem praça, sem estádio, sem nada, né? Vamos começar 2025 sem nada. Nada funciona nesse governo. Tudo parado, tudo quebrado, tudo... É o pior governo, sem sombra de dúvida. O pior governo, olha, da história de Taboão da Serra. Para ter outro, olha, eu chego a dizer que é impossível, viu? Não tem como. Né? Não tem como. Igual esse governo de ruim que é, prefeito omisso, secretários incompetentes, né? Que não consegue terminar a obra de uma praça no centro de Taboão da Serra. Imagina se fosse uma praça afastada do centro. Aí que nos dava... Eles não, né, cartão postal não finalizavam mesmo, né? Mas tem muitas outras obras, como eu já citei uma aqui, né? O Ser, paradas, não dão conta de nada, não dão satisfação, a gente questiona para saber o que aconteceu, não respondem, né? Então, é um governo que já vai tarde. Próximo Roda de Fogo tem mais. Agora vamos para o próximo destaque com a Adilson Oliveira. Governo Aprígio diz que entrega remédio a adolescente com deficiência para o período de 1 ano, mas cai em contradição. O Roda de Fogo mostrou na semana passada a situação de uma adolescente de 14 anos, diagnosticada com autismo, deficiência intelectual e também epilepsia, que precisa de um medicamento de alto custo, né? E o governo Aprígio, aliás, tem até uma decisão judicial. Né? A justiça mandou o governo Aprígio, a prefeitura, fornecer este medicamento, né? A situação é que a criança, a adolescente está desde setembro sem este remédio que é fundamental para a qualidade de vida dela. Viu, Márcio? Mas o caso também foi notícia no programa do SBT. Vamos ver.
A gente vai conhecer agora a Lorena Rodrigues, de 14 anos. A Lorena tem epilepsia, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. E precisa de um medicamento de alto custo, que é a base de canabidiol. Mas desde setembro, o tratamento está comprometido por conta do atraso na entrega do remédio. Lorena Rodrigues tem 14 anos. É uma jovem alegre e que gosta muito de brincar. Ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, epilepsia e deficiência intelectual. A adolescente só começou a desenvolver autonomia com as atividades do dia a dia depois que passou a fazer o uso de um medicamento de alto custo, à base de canabidiol. Mas desde setembro, este remédio acabou. Hoje, se você me perguntar, a Lorena tem medicação para hoje? Ela não tem mais, né? Então, assim, o que eu venho fazendo é tentar me acalmar. Eu vejo ela passando mal, acalmo e a vida segue. Só que, assim, ela sente dor no corpo, no músculo, na cabeça, ela tem risco de queda. Ela vomita, às vezes ela fica vomitando sem parar, ela fica mais irritada porque ela tá com aquela sensação ruim toda no corpo dela. Então, assim, não é só o fato da epilepsia estar ali tendo uma crise convulsiva, né? Por mês, a Lorena precisa de 18 seringas desse medicamento que custa R$ 1.200 a unidade, ou seja, um custo mensal de aproximadamente R$ 21.600. Para garantir o tratamento da filha, a Jéssica Andrade entrou com ação judicial e teve o parecer favorável para ter direito a receber o medicamento, que deve ser fornecido pelo Estado paulista e município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Se já tem esse documento que comprova o contrato deles com essa empresa, por que eles não seguiram a compra? O que foi feito com aquela verba que saiu em diário oficial e que foi destinado para a medicação? O que eles fizeram com essa verba que era para a medicação da minha filha, sendo que ela está sem a medicação e agora eles não estão me dando um retorno qual o processo que está sendo seguido. Já são quase 2 meses sem o remédio que traz qualidade de vida para Lorena e o sentimento da Jéssica é de impotência. É muito dolorido para uma mãe você se desdobrar de todas as formas para você manter a qualidade de vida da sua filha e mesmo assim não ser o suficiente porque tem alguém lá na ponta que não assinou um papel, sabe? Tem alguém lá na ponta que não se preocupou em passar um papel para frente, em passar uma aprovação de um pedido para frente. Eu tô preocupado com a vida da minha filha que tá em jogo. Então, assim, eu fico me perguntando, quanto que vale, a vida dela, Porque pra mim vale muito. A dor dessa mãe. A gente foi atrás das respostas. A Prefeitura de Taboão da Serra disse que já forneceu medicação para 1 ano para paciente. Mas como a médica solicitou o aumento na dosagem, foi necessário abrir então um novo processo licitatório. Informação da Prefeitura, tá? Disse ainda que a aquisição do medicamento é difícil porque é importado e a Secretaria de Saúde está acompanhando de perto o processo para garantir uma disponibilidade rápida aí para paciente. Já a Secretaria de Saúde de São Paulo, do Estado, informou que a entrega do medicamento está sob responsabilidade do município de Taboão da Serra. Tá aí, né? Olha aí a situação. Agora, eu quero destacar, eu quero pensar dessa reportagem a declaração da mãe desta adolescente, a Jéssica Alencar, em que ela questiona a prefeitura, sobre o contrato para a compra desse medicamento. Ela chama a atenção que foi feita uma licitação. Você quer ver? Quer ver? Com um valor. Quer ver? E para comprar esse medicamento que você viu aí na decisão da justiça, você está vendo, que se refere para 1 ano de fornecimento, se refere a 216 frascos. 216. E, olha só, aí você vê aí a prefeitura falar que entregou o medicamento para 1 ano. Mas vamos ver esses 2 momentos da fala da mãe e da resposta da prefeitura. Se já tem esse documento que comprova o contrato deles com essa empresa, por que eles não seguiram a compra?
Né? O que foi feito com aquela verba que saiu em diário oficial e que foi destinado para a medicação? Né? O que eles fizeram com essa verba que era para a medicação da minha filha, sendo que ela está sem a medicação e agora eles não estão me dando um retorno qual o processo que está sendo seguido. A Prefeitura de Taboão da Serra disse que já forneceu medicação para 1 ano para paciente, mas como a médica solicitou o aumento na dosagem, foi necessário abrir então um novo processo licitatório. Informação da Prefeitura, tá? Tá aí, você viu. Eu quero repetir. A Prefeitura está dizendo que entregou o medicamento para 1 ano. Olha só, nós obtivemos um documento em que a mãe foi retirar a medicação lá na Secretaria de Saúde. Ela foi retirar, recebeu os medicamentos em maio. Olha só a situação, Márcio. Vou começar por aqui. Ela recebeu essa parte do medicamento em maio, só que aí eles mandaram ela voltar lá na secretaria para assinar um documento em junho. Olha o nível de organização deste governo, da Secretaria da Saúde, do senhor José Alberto Tarifa. Isso aí é só um ponto, né? Mas veja só, você está vendo aí o documento de expedição, ou seja, que a mãe foi lá retirar os frascos do remédio, são 74 frascos. E não 216, que equivale ao fornecimento para 1 ano, como diz na decisão da Justiça. E aí a mãe escreveu assim, você está vendo aí, retificando que recebi 73 frascos. Eles colocaram no formulário 70, que estavam entregando 74, quando na verdade eram 73. Ele não sabe nem contar. E aí, tem no relatório, está escrito assim, o relatório da Secretaria, solicitamos receita atualizada para as próximas compras. E aí a mãe escreveu, né, retificando também essa informação. Receita já anexada ao processo e entregue em março na secretaria, né? Quantidade correta é de 216 frascos por ano. A própria secretaria sabe que a quantidade correta são 216 frascos. E entregou 74 e falou aí na reportagem do SBT, Márcio, que entregou para 1 ano. Olha como eles são cara de pau. A mãe disse que o governo, a secretaria, mentiu, que eles são mentirosos. Lembrando, mentirosos, da sua parte, cara de pau, da minha parte eu não vou poder falar não, Adilson. Eu vou pular essa parte. Por ela, mentiroso, cara de pau, eu vou pular essa parte. Então, essa reportagem foi ao ar do SBT, essa reportagem do SBT foi ao ar no começo deste mês, né? Estava para completar 2 meses sem o remédio, a adolescente, né? E agora já estamos, né? Já passou de 2 meses agora. Maldade, né, Márcio? Maldade. Não fornece o remédio para a adolescente, para ela não ter convulsões. Ela corre o risco até de morte, né? Por conta de uma crise mais aguda, né? Mesmo com decisão judicial, esse governo não cumpre a decisão, a ordem judicial e faz esta mãe, esta família sofrer. Maldosos. Maldade. Adilson Oliveira tem um destaque final aqui. Vamos lá. Dia 22 de novembro agora de 2024, numa sexta-feira, às 18 horas, vai ter audiência da Taboão Prev, né, para esclarecer o rombo que você trouxe aqui, que pode chegar a 30 milhões de reais, o qual a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra tem com a Taboão Prev. Então, você que é concursado, você que tem interesse, dia 22 de novembro, repito, numa sexta-feira às 18 horas na Câmara Municipal, audiência da Taboão Prev. É bom acompanhar. Muito bem. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, porque o que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até lá.